Há algumas décadas, dependendo da cultura, os idosos eram considerados seres mais sábios e até superiores pela quantidade de anos vividos. Mas, ao decorrer do avanço da tecnologia e a globalização, esse valor da sociedade diminuiu, fazendo com que ocorra uma marginalização e um estigma a respeito de pessoas mais velhas. Tal preconceito com pessoas por sua idade é chamado de etarismo. Dessa forma, a maneira que eles são tratados se diferencia também. A ausência de respeito e paciência para explicar as coisas acarreta uma exclusão drástica na sociedade, podendo encontrá-la no campo da saúde como exemplo. Algumas pessoas foram entrevistadas. Meu nome é Hayato Takeuchi, sou corretor de imóvel, tenho um escritório e administro imóvel. Meu nome é Marli Iório Jimenez, tenho 72 anos e moro na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. O namae wa 井上みどり、ikusu desu ka今90になった。どこに住んでいますか？サンパウロ。はい。私の名前はリーシャキヨミ井上です。53歳です。サンパウロに住んでいます。Quando você vai em algum estabelecimento, você vê diferença no atendimento em relação a outras pessoas mais jovens? Não vejo diferença, porque eu acho que como você trata, você é tratado. Tá certo que existem algumas situações em que as pessoas mais idosas realmente são desrespeitadas por atendentes, enfim, em estabelecimentos comerciais, mas eu nunca fui desrespeitada nem maltratada. Eu acho que o que é muito importante é você tratar bem para ser bem tratado. E mesmo que você trate bem e não seja bem tratado, né? Então as pessoas acabam se identificando com aquilo que você entregou para ela. Aí acaba havendo uma empatia. Quando falamos sobre empatia, trata-se da capacidade de se colocar no lugar do outro a ponto de sentir o que a pessoa sente independente da situação. Em um mundo onde as pessoas estão sempre correndo, com pressa para chegar em seus compromissos e realizar suas atividades diárias, acabam tendo uma limitação quanto ao olhar ao próximo, como por exemplo no caso do idoso, que costuma ter uma rotina menos agitada, que aprecia um café da manhã tomado com calma enquanto o mundo corre em um relógio diferente. Muito se ouve por aí, idoso é teimoso, parece que viram criança de novo, esquecem de tudo, muito parados. Mas será que estamos sendo empáticos nesse caso? Ou criando um estigma quando falamos assim? A senescência é o conjunto de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas que acontecem no nosso organismo durante a vida inteira. E o ato de envelhecer resulta em mudanças previsíveis e progressivas. Por exemplo, alterações cognitivas e comportamentais. É natural perceber limitações corporais e comportamentais na pessoa idosa. A vitalidade que um corpo jovem tem, se comparado aos corpos mais velhos, é extremamente distinta. Se a nossa sociedade enxergasse que envelhecer é normal, e que por uma lei natural da vida é o ciclo básico de todos os seres humanos, talvez conseguíssemos trabalhar melhor a nossa empatia. A população deveria incluir pessoas que estão passando por aquilo que todos passarão. Se colocar no lugar do outro também significa entender as suas limitações e aceitá-lo mesmo assim. Entender que deve ser extremamente angustiante ver que a população te olha diferente apenas pela sua idade. Vamos fazer um exercício. Pense na sua alma presa em um corpo envelhecido. Todas as suas características de personalidade em um corpo que não atende todas as suas expectativas. Você quer correr 8 km seguidos, mas infelizmente seu corpo não consegue sustentar tanta adrenalina de uma vez só. É assustador, não é? Você sente que as pessoas te julgam por conta das suas limitações? そんなこと感じたことない？ない。本当にない？ない。Ela falou que não, acha que nunca sentiu isso, né? Que sempre nunca se sentiu julgada. Mas eu também não sei, né? Porque ela tem uma demência, não sei se ela já esqueceu. 生日本人だってみんな知ってる人がいたからさ、日本人はブラジルと違う、と思うのね、だから日本人だから、差別されなかった、別にやがれなかった。全然。Falando de assustador, bora falar de necropolítica? Necropolítica é um conceito que vem ganhando espaço a partir da obra Necropolítica. Segundo esse livro, esse ensaio pressupõe que a expressão máxima de soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade
e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Um bom exemplo disso foi na pandemia de Covid-19, quando as pessoas quiseram ditar quais vidas eram mais relevantes para ter cuidados médicos naquele momento. Houve pautas discutidas onde a vida de jovens era prioridade porque biologicamente teriam mais vitalidade, enquanto os idosos, segundo as discussões, não teriam tanto tempo hábil nem prestatividade no mercado de trabalho, o que seria ruim para a economia, se comparado à população mais nova. Segundo Maria do Carmo Guido, pesquisadora e consultora nos temas de economia do envelhecimento, além de embaixadora para as mulheres idosas na Me Too Brasil, trouxe como conceito de necropolítica a seguinte frase: quais os grupos sociais que estão marcados para morrer, pela mão das forças de segurança que detêm o poder concedido pela lei para exercer a violência e até mesmo a execução sob a proteção excludente e ilicitude na legítima defesa? E ainda acrescentou sobre o Covid-19 o seguinte: as notícias chocantes sobre as mortes de idosos institucionalizados nos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, com cadáveres empilhados, acondicionados em sacos plásticos e sepultamento coletivo, em valas comuns, nos remetem a cenas de horror da necropolítica dos campos de concentração. Como você se sente quando vai para o médico? Já passou por alguma situação desagradável? Se tratando de hospital público, já passei sim por uma situação desagradável, onde eu tive problema, um acidente, né? Não foi grave, mas eu machuquei meu pé e eu precisava de um atendimento médico. Então eu cheguei lá e a médica não fez um atendimento humanizado. Ela veio para mim de longe, não perguntou o que eu tinha, o que tinha acontecido, e eu falei, né? E ela friamente fez a receita do remédio que eu teria que tomar e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que o que está faltando nos hospitais públicos são um atendimento realmente mais humano, mais empático da parte dos médicos. A falta de incentivo é extremamente pejorativa na vida dos idosos. Muitas das frases como "você não tá velho demais para isso? Vai arrumar um hobby logo agora com essa idade? Não acredito que você vai fazer uma tatuagem sendo velho assim." Bom, acredito que essas frases muitos de vocês já tenham ouvido. E, infelizmente, é uma realidade da sociedade. De qualquer forma, a falta de incentivo pode até trazer uma morte precoce, uma depressão, ansiedade, e só tem impactos ruins na vida dessas pessoas, desses sujeitos que também têm uma individualidade, um contexto, uma história. Incentivá-los a voltar a estudar, concluir os seus estudos, ter um hobby novo, fazer o que quiser e sem limitações de idade é extremamente importante para a saúde mental dessas pessoas. Você já foi vítima de preconceito pela sua idade? Pode ser violência, xingamento, piada ou desrespeito. Não, nunca. Senti às vezes quando era novo, baiano, por ser japonês, mas agora pela idade, não. Eu sou careca, mas eu sou um pouquinho discriminado, mas eu não levo como discriminação. Nenhum. Zero. Sou um careca feliz. Dentre tantas problemáticas, é extremamente importante olhar o lado bom da vida idosa. A maturidade, a sabedoria, a alegria em se viver, as tantas histórias para contar. Nunca é tarde para realizar um sonho, para ter uma opinião diferente de ontem, de arrumar um hobby novo e ser feliz. Você tem algum hobby e consegue praticá-lo? Eu gosto bastante de escrever, de ler bons livros, inclusive de psicologia, e praticar um pouco de inglês, que assim, eu gosto bastante. Eu acho que acrescenta muito na minha vida. Eu sou cozinheiro de hobby, e aí eu acho que eu pratico bem. Eu antes tinha uma bicicleta, era bikeiro de hobby, hoje não. A preguiça está tomando conta, então eu prefiro cozinhar. E para cozinhar o senhor tem alguma dificuldade? Um pouquinho a memória só, o resto. Às vezes esquece alguma coisinha que eu acho que é normal, mas a comida sai, ó, maravilhosa. 字書くことね。それは前のことでしょ。今やってるものは本を読むこと。 Você sente que é impedido de realizar algumas atividades por conta da sua idade? Um pouquinho de peso. Eu tenho essa limitação, não tenho a força que eu tenho de 30, 40 anos atrás. Fiz alguns trabalhos anterior carregar peso, hoje não faço. Tenho um pouquinho de receio. 掃除ね。掃除、表の掃除。表の掃除、でも表、ここ、なんていうの、庭とかないから表掃除しないでいいけど。
そうね。 Falando um pouquinho sobre a precariedade no acesso, vamos falar sobre tecnologia? Com o passar dos anos, o mundo tem se desenvolvido e, junto a isso, a tecnologia vem crescendo cada vez mais. Esse tipo de mudança impacta na vida de toda a população, principalmente na dos idosos, que nasceram em uma época que isso não existia, e lidar com essas mudanças drásticas pode resultar na dificuldade da acessibilidade e inclusão. Segundo um estudo feito pelo Sesc São Paulo e pela Fundação Perseu, as pessoas idosas, além da dificuldade no aprendizado do mundo digital, sentem-se excluídas. Claro que isso depende de contexto para contexto, mas a gente pegou aqui um relato para vocês sobre isso. Você usa celular? Tem dificuldade para mexer? Eu uso o celular, mas eu acho que eu uso 40% do celular. Os outros 60% com relação à tecnologia. Usar o celular eu uso bem, gosto de usar, sou curioso, aprendo muita coisa, mas eu tenho uma limitação. Eu não consigo fazer o que o jovem faz. E aí eu peço auxílio para o mais jovem, peço para meu filho, para minha filha, para alguém mais jovem, e eu falo que eu tenho essa deficiência. Não é deficiência, é muita tecnologia com uma cabeça igual a minha. Você precisa de ajuda para mexer em algum eletrônico? こういうなんてリモコンとかそういうのは難しい、いじるの。リモコンってどれ？こういうの、テレビのリモコ難しくない。 Ela falou que não, mas é que na verdade ela só aperta 2 botõezinhos para ligar e desligar. Falando um pouquinho agora sobre saúde, com relação aos idosos. A saúde brasileira, apesar de ter o Sistema Único de Saúde, o conhecido como SUS, tem algumas falhas em seu sistema, como por exemplo na precariedade de seu atendimento e de alta demanda de pacientes, se correlacionada, é claro, com o número de profissionais que lá trabalham, o que resulta em filas de espera e mortes prematuras. Na saúde privada, de acordo com o Estatuto do Idoso, abre aspas, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, fecha aspas. Porém, o convênio médico é moldado através do contexto do paciente e da sua necessidade, e, consequentemente, frequência nos hospitais e consultórios médicos, aumentando assim o seu valor. Para somar, a carência do convênio aumenta conforme as necessidades, e os idosos, biologicamente, costumam ter uma maior fragilidade, ou seja, mais chances de comparecer nesses locais. Já precisou de algum atendimento pelo SUS ou rede privada e não conseguiu e precisou pagar a parte? Precisei um atendimento sim, mas pela demora, é preciso ligar, aguardar o chamado e muitas vezes os exames têm urgência e então eu acabei procurando rede privada, né? Para poder realizar os exames e dar continuidade ao tratamento. A gente já passou pelo convênio várias vezes e assim, já tivemos que pagar várias vezes por outro médico particular, né? Mesmo pagando o convênio, porque ou não tinha bons profissionais, né, no que a gente estava precisando, ou senão assim, uma falta de atendimento mesmo. Eu dou o exemplo do pronto-socorro que a gente foi, que estava cheio de gente idosa, né? Não dá nem para reclamar que todo mundo era idoso ao redor, mas assim, a gente ficou horas esperando, né? Ela tinha desmaiado, aí a gente não pôde ficar esperando mais, porque o aparelho de ressonância estava quebrado num pronto-socorro particular, então a gente resolveu ir em outro hospital que não estava no convênio e tivemos que pagar o pronto-atendimento desse outro hospital. Ele não acessou e eu tenho uma dificuldade agora. Os convênios atualmente estão dificultando que o idoso vá lá no processo normal. Um é o telefone, não consegue, o outro é o agendamento, e eles falam que o agendamento só por via digital. E isso para o idoso é muito prático. Eu ainda mexo com papel, mexo com computador, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu imagino colegas meus com a mesma idade tem muita dificuldade, porque o celular não faz parte do dia a dia do idoso, de fazer o pedido de consulta, de fazer exame. Isso aí eu acho que é muito ruim. E as empresas só pensam em rentabilidade, lucro, e aí não ter o desgaste da máquina administrativa para jovem, funciona bem. Mas para o idoso, na minha idade, por exemplo, tem muitos amigos que ele não marca consulta normal. Ele pede para alguém mais novo, alguém que tem um pouquinho mais de facilidade, para poder fazer. Isso deixa a gente insatisfeito.
muito insatisfeito, porque a gente quer andar com as próprias pernas. Antigamente a gente fazia isso, no tempo do meu pai ou da minha mãe, talvez, vou falar 30, 40 anos atrás, que era idoso, eles faziam isso com uma certa naturalidade. Hoje, eles pensam que as grandes empresas só estão pensando em fazer digital e esquece do idoso. Eles não têm um atendimento devido. Então eu acho que isso aí é muito... Eu ainda tenho uma vantagemzinha perante os outros, mas tem gente com 50 aí que não consegue fazer. E aí ele fica nervoso, não consegue, deixa de lado. É muito tititi. Isso aí eu acho que precisa ser revisto. Mas para a empresa, em termos de rentabilidade, funciona. É a era digital. Então, mas o idoso fica de lado. Eu acho que despreza esse outro lado. E se a gente for abordar a educação, a globalização teve como consequência o desenvolvimento da tecnologia e alcance em diversas classes sociais. Mas, anteriormente, pessoas de classe baixa não recebiam acesso à educação, fazendo com que ocorresse uma defasagem ao atingirem uma idade avançada. A retomada do estudo básico é possível através do EJA, modalidade da educação básica. Porém, o preconceito faz com que não haja tanto incentivo para a conclusão dos estudos, ocorrendo uma exclusão dos idosos na sociedade perante a educação, considerando-os leigos em determinados aspectos intelectuais. Podemos ver também que o preconceito se mantém presente na mudança de carreira e aderência do ensino superior. Após diversas análises, contatos humanos e entrevistas, percebe-se que ser idoso em uma sociedade que demoniza o envelhecimento é extremamente complicado. Existem diversos contextos diferentes. Pessoas que são colocadas em abrigos e nunca mais veem suas famílias, e outras que vivem em um ambiente saudável, empático e com pessoas que as amam. Elas têm uma coisa em comum: a idade. Existem muitas problemáticas em torno da idade: saúde, educação, necropolítica, tecnologia, falta de acesso, falta de incentivo, são algumas das coisas que a gente abordou aqui. É extremamente necessário ser mais empático, validar a opinião dessas pessoas e conseguir ver através da idade. Pequenas coisas têm o poder de gerar grande impacto na vida do próximo. Talvez parar um pouquinho da sua rotina agitada e estressante e dar a oportunidade de ouvir uma pessoa idosa contar uma história, ela apenas quer conversar. Talvez será uma troca muito rica e interessante tanto para você quanto para ela. É um exercício de empatia que parece muito pouco, mas que na real faz uma grande diferença. Por isso, seja empático. Pense no próximo como se fosse você mesmo ou algum ente querido. Dê oportunidade para as pessoas se expressarem, valide os sentimentos delas, dê opinião e voz para essas pessoas. Muito obrigado.